Enquanto você corta o peru, enquanto passa a farofa, enquanto a foto da família sorri na mesa iluminada, há um silêncio que ninguém quer ouvir. Um silêncio feito de 500 anos de ossos sob essa terra. 1621. Eles contam uma história bonita. Peregrinos famintos, indígenas generosos, uma ceia, milho dividido, agradecimento mútuo. É o que ensinam na escola americana. É o que virou Black Friday no Brasil. Mas puxa essa toalha de mesa com força. O que aparece por baixo não é lindo. O povo Wampanoag ensinou os colonos a plantar. Salvou-os da fome. E em troca, em menos de 50 anos, 90% deles estavam mortos. Doenças trazidas, terras tomadas, alianças quebradas. A ceia de 1621 não foi o começo da amizade. Foi o prólogo do fim. Desde 1970, os descendentes se reúnem toda quarta e quinta-feira em novembro em Plymouth. Não para comer peru, para chorar. Para eles, o nome do dia é outro. National Day of Mourning. Dia Nacional do Luto. Agora olha para o Brasil. O mesmo roteiro, a mesma traição. Só que aqui, a colonização nunca tirou o uniforme. Ela só trocou de roupa. Quando Cabral pisou aqui, havia entre 3 e 5 milhões de indígenas. Hoje, são pouco mais de 1 milhão. Isso não é passado, é estatística de ontem. Hoje mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, tem garimpeiro entrando em terra Yanomami, tem fazendeiro queimando a aldeia Guarani Kaiowá, tem madeireiro derrubando a última castanheira de um território munduruku. E tem juiz, deputado e senador dizendo que isso é desenvolvimento. E a nova arma tem nome de lei. Marco temporal. A ideia é simples e cruel. Só tem direito à terra quem provar que estava fisicamente nela no exato dia 5 de outubro de 1988. Não importa se foi expulso a bala em 87. Não importa se estava escondido para não ser morto. Não importa se o próprio Estado falsificou documentos. Perdeu. É como dizer para uma mulher estuprada: você só pode denunciar se gritou na hora exata que eu escolhi. Sem terra não tem língua. Sem língua não tem memória. Sem memória não tem povo. É assim que se mata uma nação sem disparar um tiro. Então, quando você sentar à mesa esse ano, pergunte 3 coisas em voz alta. Primeira, de quem era essa terra há 500 anos? Segunda, quem teve que desaparecer para que eu possa comer esse peru com farofa hoje? Terceira, e essa é a mais difícil, o que eu vou fazer com a resposta? Porque gratidão sem reparação é só marketing. Ação de graças sem devolução de terras é só teatro. E continuar celebrando uma data que marca o início do genocídio alheio, enquanto o nosso genocídio acontece ao vivo, é no mínimo incoerente. A verdadeira ação de graças que o Brasil precisa não é enfeitar a mesa, é esvaziar as cadeiras dos invasores das terras indígenas, é derrubar o marco temporal, é demarcar todas as terras que a Constituição de 88 já prometeu, é parar de tratar povo originário como obstáculo e enxergar que eles são a única chance real de futuro que esse país ainda tem. Eu não estou te pedindo para sentir culpa, eu estou te pedindo para sentir responsabilidade. Porque a luta indígena não é causa deles, é causa de quem respira o oxigênio que as árvores deles ainda produzem. É causa de quem bebe a água que os rios deles ainda mantêm limpos. É causa de quem quer que o Brasil pare de comemorar o próprio fim. Então, esse ano, quando alguém disser Feliz Ação de Graças, você pode responder com uma frase só: ainda não. Mas podemos começar a tornar isso possível. Comenta aqui embaixo a parte que mais te incomodou ou a que mais te deu esperança. Compartilha com quem ainda acha que é só mais um feriado fofo. Se inscreve e ativa o sininho se você quer mais conteúdo que não tem medo da verdade. Porque a história que contam na TV é sempre a dos vencedores. Aqui, a gente conta a dos que ainda resistem. A luta não acabou. Ela só está esperando você escolher de que lado da mesa quer sentar. Valeu por ficar até o final. A gente se vê na próxima.